Olha, eu acho que diante dos desafios que a gente tem na vida, eu tenho a sensação, fico com a suspeita, posso estar enganado, Fábio França, mas eu acho, do fundo do meu coração, que algumas autoridades públicas, sabendo que a vida é dura, né? Sabendo que todo mundo trabalha, que todo mundo tem que ter um momento de relaxamento, que eles dão certas declarações para a gente aliviar a alma, para a gente dar uma risadinha, para gente, para fazer graça mesmo. Falar, olha, tá tão difícil. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, e não é por esse motivo que eu vou falar isso, mas eu queria lembrar, não é pela frase deles, mas pela circunstância, pela história. O ministro Lewandowski foi até o lugar, né, a região onde fugiram do presídio dois caras ligados ao crime organizado. Uma cadeia, um presídio de segurança máxima, os caras estão dando um baile nas autoridades, é um mês que esse povo fugiu, e ele foi para lá. E lá ele deu uma entrevista que eu acho que só tem esse propósito. Deixa eu entreter a sociedade, deixa eu fazer a sociedade rir. E é um humor fino, sabe? Porque ele fala com uma expressão de seriedade. Você fica com a impressão de que ele não está querendo fazer humor, mas ele deve estar. Deve estar. No fundo, eu acho que está. Porque ele disse o seguinte, olha, as forças de segurança foram ao local com cães altamente treinados. E esses cães confirmaram a presença em tempo recente desses fugitivos. Então, os cães altamente treinados estão guiando as forças de segurança que talvez não sejam tão altamente treinadas. E os cães confirmaram. Então, como é que foi essa conversa, né, dos cães com as forças de segurança, ou com o próprio ministro, de repente, os cães confirmaram, estão por aqui, uau, 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 que legal. Mas o ponto é o seguinte, essa operação, que já dura um mês, e que coloca 500 pessoas atrás de dois bandidos, que eu espero que sejam pegos, torço para que sejam pegos. Se forem pegos vivos, melhor. Se reagirem e não forem pegos vivos, azar deles. Mas isso acaba produzindo uma sensação de que, se pegarem esses dois, teremos tido um grande feito. Ele chegou a dizer também nessa linha de entreter que até o momento as operações estão trabalhando com êxito. Não consigo imaginar. Qual é o êxito, né? O êxito é se pegarem os caras, né? Vivos, mortos. Mas se pegarem os caras, aí é êxito. Se pegarem os caras, não tem êxito nenhum. Torço. E se eu tiver que fazer uma aposta, eu aposto nas forças de segurança. Se tiver que fazer uma aposta e torcer, eu torço para as forças de segurança. Eu quero que esses caras voltem. Se possível, vivos. Se possível, vivos. Se não for possível, volto a dizer, lamento. Mas o fato é o seguinte, se voltarem ou se não voltarem, se forem capturados, se forem mortos, a realidade na segurança pública no Brasil não vai mudar. E eu gostaria muito de ver o ministro Ricardo Lewandowski se deslocando para outros lugares do Brasil para tentar produzir um debate, não com os cães, não sobre cães altamente treinados, mas sobre como vencer o crime organizado. Ou como ferir o crime organizado, como machucar muito o crime organizado. O Brasil registrou no ano passado quase 40 mil homicídios. É uma barbaridade, 40 mil homicídios. Não vi uma declaração do presidente da República, eu ouvi sobre a faixa de Gaza, mas eu não ouvi uma declaração do presidente da República sobre os homicídios no Brasil. Condenando. Na Bahia, por exemplo, que é governada pelo PT, campeã mundial em números absolutos de homicídio. Não é em números relativos. É posto que pertence ao Amapá. Mas é uma barbaridade o que se mata na Bahia em números absolutos. O dobro do que se mata em São Paulo, que tem uma população 3 vezes maior. Bahia, petista, polícia petista. E aí? Como é que fica? Cadê o governo se mexendo? Cadê o ministro Lewandowski indo para Salvador?
indo para as principais cidades baianas. O sistema prisional brasileiro tem lugar para 500 mil de presos. E tem 160 mil presos a mais do que isso. Então, é um sistema prisional que não comporta o número de presos que tem. A gente tem presídios no Rio de Janeiro, por exemplo, com vaga para 600 presos, que tem 1.800 presos. Em Minas Gerais, com vaga para 1.000, com 2.500. No Distrito Federal, com vaga para 1.400, com 3.500. Como é que pode? Aliás, não precisaria nem, portanto, se deslocar para outros estados. Tem pelo menos 2 presídios no Distrito Federal nessa situação. Eu não estou aqui advogando a tese de que os presos precisam ter sala, quarto, né? Varanda gourmet, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, a gente tem uma máquina de fabricação de bandidos, uma universidade do crime, e não é EAD, e não é ensino à distância, é presencial. Você coloca o cara no sistema prisional por um crime pequeno, em pouco tempo ele é parceiro, depois ele se torna escravo, empregado e começa a crescer no crime organizado. E lá ele faz a vida, uma nova vida. É uma vida perigosa, é uma vida que fatalmente vai produzir mortes na volta dele, a morte dele, possivelmente, ou ele vai produzir a morte de outros. Mas a gente tem uma fábrica de criminosos no sistema prisional brasileiro. E a discussão do ministro, desde que ele entrou, tem um mês que essa discussão acontece, são os 2 presos foragidos de Mossoró. E óbvio, aquilo mexeu com os brios das autoridades, porque é humilhante você imaginar que você tem uma cadeia que você diz que é de segurança máxima e que eles conseguiram fugir com segurança máxima. Essa que é a questão, é segurança máxima para os presos fugirem. Eles não correram risco nenhum. Não é risco algum de fuga, não, eles não correram risco algum na fuga. Daí a segurança máxima do preso para fugir. Então humilha. Aí 500 pessoas. Mas não humilha 300 mil mandados de prisão expedidos no Brasil e não cumpridos. Não humilha que tem mais 30 mil mandados de prisão de pessoas que sabidamente conhecem a razão pela qual estão fugindo. São considerados foragidos. Tem aqueles que são procurados, são 300 mil, e tem aqueles que são classificados como foragidos, são mais 30 mil. Estes sabem que tem uma ordem de prisão contra eles. Os foragidos, tem muitos que não sabem, muitos. Claro que entre os que estão procurados, né? Os 300 mil tem muitos que não sabem. Claro que entre os procurados tem gente que não paga pensão alimentícia. Não estamos falando de ladrão, nós estamos falando de gente que tem que ir para a cadeia por outro motivo. Eles são um risco para a sociedade de forma relativa, eles são um risco para ex-mulher, para os filhos, não necessariamente um risco de vida, porque eles não estão pagando. É claro que para isso, se a lei fala em prender, tem que prender. Mas tem muito marginal ligado ao crime organizado que está foragido. E tem 500 caras perseguindo os 2 lá de Mossoró. Né? E esses 300 mil? Não sugiro que faça uma operação para pegar os 300 mil. Mas como é que está o sistema no Brasil que pode capturar essas pessoas? Né? Como é que é o sistema de informática? Como é que é a troca de informações? Como é que estão os bancos de dados? Como é que é o banco de dados de balas? Como é que é o banco de dados genético? O ministro Ricardo Lewandowski está falando com cães. Ou sobre cães altamente treinados. Cadê as forças policiais para que fiquem altamente treinadas? Não é possível, não é razoável que o Amapá tenha, por 1.000 habitantes, 3 vezes o efetivo de Santa Catarina. 3 vezes o efetivo de Santa Catarina, quase 5 policiais por 1.000 habitantes. E, no entanto,
tem 45 mortos por 100 mil, por 100 mil pessoas ano. E em Santa Catarina, menos de 8. 8 vezes 5, 45. Ou seja, 5 vezes mais mortes por ano, por 1.000 habitantes, sendo que tem 3 vezes mais policiais por 1.000 habitantes. Como é que pode uma explicação dessa? Como é que pode um estado ter uma taxa muito maior, 5 vezes maior do que outro estado, tendo 3 vezes o efetivo policial? Não tem explicação, a não ser que a polícia não é preparada, para dizer o mínimo. Torço para que seja o mínimo. Então, ela está menos preparada, a polícia do Amapá, do que os cães altamente treinados. Então, por que a gente não, em vez de ficar elogiando os cães altamente treinados, não passa a observar os policiais que não são tão altamente treinados, aparentemente, para ver o que falta para que possam funcionar? É salário? É treinamento? É formação? É curso? É o quê? Para explicar. Porque não é razoável que estados semelhantes, e existem estados semelhantes no Nordeste brasileiro, onde a taxa de homicídios é 2 vezes maior do que o do outro. Como é que pode? Você atravessa a divisa entre 2 estados no Nordeste brasileiro e um tem uma taxa de homicídio muito maior do que o outro. Por que o Lewandowski não vai investigar isso? Não deu tempo? Dá uma gugada. Pede uns estudos. Começa a trabalhar. Empenhado. Mas não faz. Não vamos aderir ao pão e circo. Quer pegar o avião e ir para lá como se tivesse indo para o Vietnã. Não faz o menor sentido para levantar a moral das tropas, 500 pessoas que estão atrás dos 2 caras de Mossoró. Torço que sejam presos. Torço que sejam pegos. De preferência, se possível, vivos. Se possível. Se não, tudo bem. Mas acho muito grave e muito sério que a discussão toda fique em torno desses 2, como se a captura dos 2 fosse mudar o cenário do sistema brasileiro judicial. Polícia que prende, justiça que depois solta muitas vezes porque tem que soltar mesmo, porque a polícia fez uma prisão arbitrária. Muitas vezes porque olhos altos, isso aqui, ele está 30 dias. Tem gente que tem 180 mil presos provisórios no sistema prisional. Vai ver se não tem nenhum lá que está mais tempo do que deveria. Toda hora, Band News FM noticia a história de alguém que ficou preso, que está preso há muito mais tempo do que deveria. E, no entanto, quando era a história do André do Rap, soltaram o chefão do PCC na justiça. A polícia, o maior trabalho para prender o cara é soltar o cara. Toda hora a gente também noticia isso. Então, tem um problema sério. Ricardo Lewandowski virou ministro da Justiça. Espero que não só para brilhantar o currículo, mas para ajudar o Brasil a mudar o cenário da segurança pública. Se ficar aderindo ao circo das cenas, das fotos, dos cachorros altamente treinados, não vai mudar nada, como, aliás, seus antecessores não mudaram. Flávio Dino não fez nada, Sérgio Moro não fez nada, e se a gente voltar no tempo, vai ser difícil achar um ministro da Justiça que tenha mudado o cenário. As forças policiais são estaduais, todo esforço é estadual. O governo federal, o ministro da Justiça pode ser um maestro, generoso maestro, para tentar ajudar os governadores, sem discussão política e partidária, como fazia o antecessor do Ricardo Lewandowski, agora no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa quando voltar, né, de Mossoró, onde foi conversar com os cães. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.